Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu sou Bianca Beck. Eu sou Elisa Luchin. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos deixe 5 estrelinhas e uma review. Ou se inscreva no nosso canal do YouTube para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E não se esqueça de nos seguir no nosso perfil do Instagram. E hoje nós vamos estudar Joseph Smith História, versículos 1 a 26. Tem muita coisa legal nesses versículos. Mas para começar, Elisa, o que que você gostaria de começar compartilhando? Eu acho só interessante que, com a questão da estudando doutrina e convênios, muitas perguntas, muitas coisas vêm à mente sobre a história da igreja, né? E um fato que eu aprendi recentemente é que esse relato aqui, da experiência da primeira visão e da experiência de Joseph Smith, é um entre quatro relatos diferentes. Existem outros momentos em outros lugares que ele também relatou a experiência dele, e esse é um deles. Mas esse aqui, quando ele escreveu, outros relatos foram escritos em contextos diferentes, né? Em momentos diferentes, por motivos diferentes. Um deles foi a Igreja Encontrou, que foi escrito em 1832, quando ele tinha escreveu no diário dele. Então é um pouco diferente. Depois, eu não lembro a data do outro, mas foi um relato que ele escreveu também no diário dele sobre uma experiência que ele teve compartilhando sobre a primeira visão com um outro homem que ele conhecia. E aí esse aqui foi o terceiro a ser escrito. Esse aqui, quando ele foi escrito, foi porque realmente ele queria algo que fosse se tornar ah, padrão, assim, para a igreja toda, para todas as pessoas saberem, né? Não foi um relato tão pessoal quanto o de dos diários dele, né? Então, ele tentou ser o mais completo possível na descrição e ao expressar tudo o que aconteceu e o mais factual. Então, se prender aos fatos, a realmente o que aconteceu, porque o objetivo era realmente que se tornasse ah, padrão para toda a igreja, para todo o mundo saber, né? Essa era a intenção desse relato. E o que eu acho interessante pensando nisso é porque muitas pessoas se perguntam, mas então se ele escreveu, cada relato é diferente um do outro. Tem diferenças, né, um do outro. Isso é uma das perguntas que as pessoas se fazem. Que, então não deve ser verdade, porque nesse aqui ele contou assim, naquele ele contou assado, né? E tem algumas diferenças leves. E uma das explicações que eu ouvi, que eu achei muito legais, foi assim: se você fosse contar uma história, você mesmo, sobre o teu fim de semana, provavelmente você ia mudar um pouco a ênfase ou os detalhes que você contaria, dependendo do contexto em que você tá. Uma coisa, se tu tá no ponto de ônibus, né? A pessoa pergunta, o que que você fez no fim de semana? Talvez tu enfatize uma coisa. Se você tá conversando com um amigo próximo, vocês estão horas e horas conversando, aí vocês talvez vai se estender mais, vai compartilhar mais coisas. Se você está escrevendo no seu diário, não tá contando pra ninguém, talvez você vai expressar mais sentimentos, vai sentir coisas diferentes ao escrever. E essa é uma faz muito sentido pra mim, né? Que em situações, em contextos diferentes, o texto muda, ah, por causa que a gente está focado num objetivo diferente ao fazer aquele relato. Mas me fez pensar também sobre a importância de nós mantermos registros sobre as coisas que aconteceram. O que eu acho muito interessante desse registro aqui é que foi em 1838, quer dizer, 18 anos depois do que aconteceu. Um, e eu imagino que deve ter sido um trabalho para ele tentar lembrar dos detalhes, né? Para colocar tudo no papel. E eu fico pensando, 18 anos atrás, quantos anos eu tinha? O que que eu lembro, né? Assim, desses momentos. Um, tem coisas em diário, a gente é muito abençoado hoje em dia que a gente pode tirar foto, fazer vídeo, né? Todas essas coisas para manter um registro da nossa vida. E só essa importância de que ele registrou essas coisas para que nós tenhamos hoje. Se ele não tivesse registrado, a gente não ia saber, né, o que que aconteceu, o que foi a primeira visão, como que foi a busca de Joseph Smith pela verdade. Então, eu achei isso tudo muito interessante. Legal, eu não sabia sobre isso.
Aliás, eu já tinha ouvido falar, mas não sabia em detalhe assim. Muito obrigada por compartilhar. E uma das coisas que eu pensei enquanto estava falando é que a gente muda a narrativa ou a ênfase da história, não só baseado na audiência que está ouvindo, mas também a gente vai polindo a narrativa conforme a gente fala ela ou reconta mais vezes. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de compartilhar minha história de conversão inúmeras vezes. E hoje em dia, eu reconto ela muito melhor e de forma muito mais concisa e de uma forma que eu acredito que representa melhor como eu me senti ou como as coisas aconteceram do que da primeira vez que eu contei. Primeiro porque eu sou falha, né? Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas eu tenho constantemente, principalmente aqui no podcast, na minha cabeça, tudo parece muito lindo. Eu vou falar isso, vou falar aquilo, e daí depois eu vou conectar com isso, com aquilo. Quando sai da minha boca, parece um novelo de lã, assim. Sabe? Tu vai desenrolando e às vezes dá um nó. E eu acho que essa oportunidade, né, que ele teve de escrever mais de uma vez e compartilhar várias vezes, com certeza fez com que ele pudesse polir. E eu sou muito grata por ter essa versão mais completa e polida dos eventos da restauração, de como, da primeira visão, do que simplesmente ler no Diário de Joseph. Apesar de que eu acho legal que a gente tem tudo, né? A gente pode Sim, ler o todo. a Eu gente acho tem isso muito acesso legal. hoje em dia. Mas eu também tive esse mesmo sentimento, Elisa, quando eu tava lendo, porque Joseph sentiu a necessidade de escrever a história dele por causa da perseguição que eles estavam sofrendo, né? Então ele queria ter ali um registro escrito da boca dele. E convenhamos, né? Não tem ninguém melhor para contar a nossa história do que a gente mesmo. Mas se a gente não faz, outra pessoa vai contar a nossa história baseada na perspectiva dela, né? E eu acho isso muito interessante. Eu gosto muito que a igreja tem esse ênfase tão forte em histórias, em registrar. As histórias têm um chamado, inclusive, né? Toda estaca tem um chamado de historiador que faz os registros da estaca inteira. E enquanto eu estava lendo sobre isso, lendo no próprio manual, lá embaixo, se você for lá para baixo da página, tem uma, uma caixinha escrito pessoas, lugares e eventos. E nessa lição específica, eu gostei muito de todos os tópicos que são abordados nessa caixinha. O primeiro deles é um relato da vida da Lucy Mack Smith, que é a mãe de Joseph. Então, eu vou ler aqui uma parte que fala sobre esses registros que a Lucy Smith escreveu. Em 1844, poucos meses após a morte de seus filhos Joseph, Hiram e Samuel Smith, Lucy Mack Smith começou a escrever sua história com a ajuda dos escreventes Martha e Howard Corey. E a primeira coisa que eu pensei quando eu li isso aqui foi: se você tem dificuldade para escrever, por que não pedir ajuda dos seus familiares, dos seus filhos? Por que não engajar a sua família nesse esforço, nesse trabalho de registrar a sua história? Eu acho que eu achei muito legal pensar nisso, porque eu sei que a Mayara ama saber sobre a minha história. Ela ama aprender sobre o que que eu fazia, o que que eu gostava, as coisas que aconteceram comigo quando eu era jovem, como que Eber e eu nos conhecemos, o que que a gente fez antes de a gente ter ela na nossa família. E eu acredito, e pelo que eu conheço de outras famílias, as crianças têm essa curiosidade, querem saber sobre a vida dos pais. E eu pensei que seria muito legal poder incluir a nossa família nesse trabalho. Não precisa ser algo que você faz sozinha. Quem sabe tu pede para os seus filhos te gravarem falando ou te fazerem perguntas sobre a tua vida que você tem que responder para eles, gravar com o gravador do celular, como a Elisa mencionou antes, né? Nunca em toda a história do mundo foi tão fácil registrar momentos como é hoje em dia. E claro que é diferente você ter uma foto, de ter um relato sobre o que aconteceu, mas a foto te ajuda a lembrar mais precisamente daquele momento. Facilita muito para a gente escrever sobre algo que a gente já tem um registro, né? E ela ficou um ano escrevendo, então, sobre a história dela. A história dela foi publicada em uma conferência geral da igreja. Achei isso bem interessante.
Mas daí, Brigham Young percebeu que havia alguns erros na história que ela tinha escrito. E daí ele pediu que o George A. Smith, que era um sobrinho da Lucy, fizesse a correção desses erros. E quando eles foram fazer a correção, eles perceberam que só havia 2% do que ela havia escrito que estava errado. E dos 200 nomes que ela citou no registro dela, 190 são confirmados de estarem corretos por outras fontes. Eu achei tão interessante pensar sobre isso e me fez sentir mais animada e me encorajou a fazer mais registros da minha vida. Escritos mesmo. Não só porque eu adoro tirar foto, eu adoro filmar a minha família, mas eu acho que para uma pessoa que está de fora no futuro, se ela for olhar para minha vida e ver a minha foto, não dá muito contexto, né? Então, é muito importante, ainda assim é muito importante que eu escreva. E eu gostei muito de aprender isso especificamente com a vida de Lucy e de Joseph. Uma dica. Eu comecei uma meta esse ano, né? Eu comprei uma agenda para ser o meu diário. O que acontece comigo geralmente quando eu penso em diário, eu quero, tipo, escrever muito os detalhes e tal, e aí eu acabo não escrevendo. Então, minha meta tem pouco espaço, mas eu tenho que escrever todos os dias. Pode ser um pensamento, pode ser, às vezes, uma citação que eu goste, pode ser qualquer coisa, mas eu tenho que escrever. E aí eu comprei uma maquininha que imprime fotos também para colar, sabe? Então, a minha meta esse ano é escrever todos os dias. Eu escrevi, hoje é dia, a gente está gravando, hoje é dia 6 de janeiro, 5 de janeiro. Eu escrevi um, 2 e 3. Ontem eu não escrevi, mas hoje eu vou escrever por hoje e por ontem. E, e tá sendo bem legal, porque eu tenho um pouco espaço e eu quero daí só colocar as coisas principais daquele dia, né? Não acho que todo mundo tenha que fazer um relato diário, né? Eu não sei, não acho que um diário tenha que necessariamente ser diário, escrito diariamente. Hum. Ahn, mas para mim é a minha meta desse ano para tentar manter um hábito de escrever sobre mim mesma, sobre os meus pensamentos, sobre minhas experiências, para manter um registro para a posteridade. Uhum. Ahn, e, claro, é diferente daí de fazer um relato no final da tua vida, meio que fazendo um resumo, né? Resumo. Um resumo da sua vida inteira. Porque eu fico pensando, quem é que vai ler todos os meus diários? É muita coisa. Ah, sim, mas fica a dica. Se alguém estiver procurando alguma maneira de tornar um hábito, né? Criar o hábito de registrar um diário, esse é o Muito que eu tô. legal. A minha amiga faz uma linha por dia e ela postou ontem sobre isso. Ela terminou um dos cadernos e nesse caderno ela tem uma linha por dia dos últimos 5 anos da vida dela. Que legal. É tão simples, né? Uma linha. Demora quantos segundos para escrever uma linha? Mas é melhor do que nada. É, é como é que é? É o básico bem feito, Hum. né? É o simples, o básico. Não precisa ser extraordinário. Precisa- Nem precisa ser bem feito também, só precisa ser constante, só faz. É feito, né? Feito é melhor que Básico perfeito. feito. Isso, vamos mudar a O frase. básico O feito. básico feito. Acabou. Mas, agora entrando no registro, ahn, uma das coisas que me chamou a atenção é quando ele começa a descrever a situação, o contexto em que ele estava na época que aconteceu a primeira visão dele. Falando nisso, uma coisa que eu descobri sobre um dos outros relatos que ele escreveu, ele fala que entre 12 e 15 anos era uma época em que ele estava buscando a verdade. O que me chamou a atenção é que aqui tá falando, com 14 anos, foi quando ele foi e fez a oração, mas aparentemente ele já estava por muitos anos buscando a verdade, ou buscando é, algo mais.
E eu não sei vocês, mas às vezes eu crescendo eu sempre achava, 14 anos, beleza, ele tem uma pergunta, foi lá, orou e recebeu a resposta. Muito simples. É simples assim, né? Por que que eu não posso ir lá, orar e receber também a minha primeira visão? Ah, mas exigiu esforço, exigiu muito meditação, muita ponderação. E eu imagino que ele devia ponderar muito mais do que a gente tem o hábito de ponderar, porque a, a quantidade de distrações na época dele era muito menor, né? O quanto tempo que ele passava na natureza, tempo ele passava lá no campo fazendo as coisas sem ter um, um fone de ouvido para ouvir algum podcast, para ouvir música, para ouvir qualquer coisa, ou ele não tinha um celular para estar no Instagram, entendeu? Então, eu acredito que ele devia ter muito mais tempo para ficar ponderando essas coisas, e ele passou muito tempo ponderando. E aí, a gente lê aqui no versículo 5 começa a dizer: Em verdade, toda a região parecia afetada por esse alvoroço e grandes multidões uniram-se aos diferentes grupos religiosos, o que criou considerável agitação e divisão entre o povo. Mas depois no 6 fala um ambiente de grande confusão e animosidade, luta de palavras e choque de opiniões. No 8 fala: ah, Minha mente foi levada a sérias reflexões e grande inquietação. Tão grande eram a confusão e a contenda entre diferentes denominações. 9. Minha mente às vezes alvoroçava-se bastante. Tão grandes e incessantes eram o clamor e o tumulto. E aí, lá no 9 fala: os presbiterianos eram decididamente contra os batistas e os metodistas e valiam-se de toda a força, tanto da razão como de sofismas, para provar os erros deles, ou pelo menos de fazer o povo acreditar que eles estavam errados. Enfim, a ideia que eu estava pensando aqui é que o que estava acontecendo com ele continua acontecendo hoje em dia, de outras maneiras, né? Quantas vezes a gente sente essa agitação, essa divisão entre o povo? É um ambiente de grande confusão, de animosidade. A gente pode ver isso religiosamente, na política, discussões sobre economia, mas eu penso especialmente na questão política, que daí envolve várias outras coisas. Parece que são muitas vozes competindo. E aí, aplicando na maternidade, até as vozes, né, que dizem como é que a gente tem que criar nossos filhos. Você entra ali no Instagram, ixi, você segue um monte de gente que fala sobre criação de filhos, vai ter mil e uma dicas, às vezes muitas dessas dicas se contradizendo, né? E eu não sei vocês, mas em alguns momentos eu já me vi assim, confusa. Gente, será que eu faço assim? Será que eu faço assado? Mas aquela mulher lá disse que é desse jeito. Fulana de tal disse que é do outro. Não tem como fazer os dois. Eles se contradizem. E aí, às vezes, dá uma questão assim, parece tudo muito confuso. Eu não sei pra ti, Bianca, se tu se sente assim às vezes. Com certeza, eu inclusive parei de seguir toda psicóloga que eu seguia. Sério, eu parei, porque toda vez que eu entrava no Instagram, tinha uma pessoa dizendo que eu tinha que fazer uma coisa assim, uma coisa assado, e eu me sentia, às vezes eu me sentia mal comigo mesma, porque eu não conseguia fazer exatamente como certa pessoa tá dizendo que eu tenho que fazer. E daí, de repente, aparece uma outra pessoa dizendo, não, mas na verdade tu faz isso, na verdade tu faz aquilo. E eu só decidi parar de seguir todas essas pessoas porque me fazia sentir mal. E eu tenho buscado a ajuda de Deus. Ele é a minha maior fonte hoje em dia de revelação sobre como ensinar e ajudar minha filha. E claro, conhecimento secular também, mas eu busco livros específicos porque eu não consigo mais ficar na mídia social. Eu me sinto confusa, eu me sinto perdida, às vezes me sinto mal. Então, eu entendo. Mas eu queria, antes de tu continuar, Elisa, eu queria fazer um comentário rapidinho sobre o que tu mencionou sobre Joseph ter passado bastante tempo buscando resposta. Tem um, um discurso do elder Richard Scott, que eu gosto bastante. E uma das coisas que ele fala nesse discurso, uma das citações que eu gosto muito, diz assim: Para ganhar conhecimento de grande valor,
é requerido um esforço pessoal extraordinário. E isso é particularmente verdadeiro quando o nosso desejo é de obter conhecimento espiritual. E eu acho que às vezes a gente esquece disso, né? Como tu mencionou, nesse mundo das coisas instantâneas é muito fácil se sentir esquecido ou sentir que o Pai Celestial não tá te ouvindo porque você não recebeu uma resposta instantânea. Mas eu sinto que Deus nos dá muitas respostas instantâneas e muitas respostas rápidas quando a gente tá ouvindo, quando a gente tá realmente prestando atenção. Que eu não sei vocês, muitas vezes eu não tô. Eu faço uma pergunta, mas aí eu tô tão distraída que eu não consigo prestar atenção na resposta. Mas, ao mesmo tempo, algumas perguntas levam anos para serem respondidas, né? E eu sinto que, no meu caso, né, com a infertilidade, por exemplo, eu não sei se algum dia eu vou ter uma resposta sobre isso. Sobre as perguntas que eu tenho sobre a minha infertilidade, né? Ou, ou até mesmo os pedidos que eu tenho para Deus, como Joseph tinha um pedido, né? Eu quero poder ainda ter filhos biológicos, além de adotar mais filhos. Mas eu não sei se isso vai vir a acontecer. E faz quase 14 anos, né, que eu sou casada. Então, é interessante pensar nesse requerimento, né, que Elder Scott fala aqui, de a gente precisa fazer um esforço extraordinário e, junto com isso, ter uma paciência extraordinária. É interessante isso, porque, como tu falou, né, algumas respostas são instantâneas, Hum. mas não é tudo que é instantâneo. E uma outra coisa que eu acho interessante é que é um processo para encontrar as respostas. Até próprio Joseph Smith, né? Ele, Deus responder provavelmente os desejos dele, né? Ao mostrar para ele através de Tiago 1,5, deixar Tiago 1,5 tocar o coração dele. E elas vêm aos poucos, né? A primeira visão, a gente chama a primeira visão, foi algo grandioso, mas mesmo assim, ele teve esse algo grandioso e depois nada, entendeu? E às vezes eu acho que a gente tem essa impressão, essa ideia de que, ah, não, se eu tiver sendo fiel o suficiente, eu vou receber revelação o tempo inteiro, entendeu? Ter aquelas experiências maravilhosas. Ou se eu não tô tendo, talvez eu não tô sendo fiel, talvez eu não tô buscando o suficiente, ou talvez. Não, tá tudo bem. Continua vivendo a tua vida, sendo fiel aí, diligente, né? Ah, eu não sei os detalhes, mas existe um escritor de música americano, de músicas para a igreja, ele escreveu várias das músicas mais antigas e ele conta um pouco da experiência dele, que aparentemente ele passou por um período assim muito longo de uma depressão bem difícil, por 2 anos, eu acho, em que ele orava e ele não recebia resposta, não recebia resposta, e foram 2 anos no caso, né, para ele, até que finalmente ele, tipo, finalmente recebeu a resposta dele. Mas no caso dele foram ali 2 anos, sem nenhuma resposta, sem nenhum sinal, sem nenhum sinal de que Deus estava ali para ele, né? E eu penso, por quanto tempo a gente está disposto a, a continuar pedindo, né? E às vezes, por que será que Deus não dá a resposta naquele momento? Ele tem os propósitos dele, e a gente precisa confiar nos desígnios dele. Ah, e às vezes eu penso sobre isso, sobre a questão da minha vida agora, né? Eu tenho desejos, são desejos justos. Mesma coisa contigo, né, Bianca? Desejo de ter filhos é um desejo justo, não tem nada de errado É. nesse desejo. Tu não tá fazendo nada de errado pra, digamos, né, como o pessoal diz, pra merecer isso. Mas tem que confiar nos desígnios de Deus de que no momento certo ele vai dar o que a gente precisa, nem não sempre é o que a gente quer. Hum. E eu penso que é semelhante com a gente também com os nossos filhos, né? Quanta coisa que eles querem, mas que às vezes a gente não pode dar. Não porque é um desejo ruim, não porque talvez a gente possa dar,
né? Se eu quisesse, eu podia te dar. Mas porque nós conhecemos a verdade de todas as coisas, não de todas as coisas, mas um dia conheceremos a verdade de todas Oi. as coisas. Oh, que gafe. Mas porque a gente sabe mais do que eles. Ah, a gente instrui eles e às vezes precisa prorrogar, dar mais tarde, né? Essa é a palavra certa, prorrogar. Uhum. E ainda mais Deus que sabe de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, né? E eu sinto que esse momento da espera é um momento muito sagrado. Eu acho que a gente não percebe o quão importante é essa espera no nosso processo de desenvolvimento pessoal. É um sacrifício e você tá ali numa posição muito vulnerável, né? Que você precisa de algo, você espera por algo, você quer muito algo, você não pode fazer por você mesmo. Você tá dependente de Deus. E se a gente conseguir ver esses períodos de espera como períodos sagrados de desenvolvimento pessoal, de refinamento, de polimento, de talvez conseguir ver melhor a graça de Deus, eu acho que a gente vai ser, talvez seja até melhor do que receber aquilo que a gente quer tanto, sabe? E eu acho que às vezes é isso que o Senhor espera da gente, é que a gente consiga, nesse momento de espera, viver as experiências que Ele está nos dando e viver o que a gente precisa viver agora, antes de receber uma resposta. Porque quando a gente receber uma resposta, a gente vai estar pronto para ela, talvez, às vezes, não sei, né? Mas eu sinto que essa perspectiva é muito importante, porque senão a gente se rebela, né? A gente se sente, a gente sente que é injusto e acaba se afastando de Deus. Mas eu sinto que esse é um momento que pode nos aproximar muito de Deus. E aí eu acho que é muito importante conservar constantemente a perspectiva de que Deus é um pai amoroso. É aquela de confiar completamente, ok, eu sei que você me ama. Se você está fazendo isso é porque você me ama. Se você não está me dando isso, você sabe melhor. Eu confio em ti. Você sabe mais do que eu. Ter essa confiança e ter essa crença, eu acho que é muito importante, porque, como tu disse, senão a gente se rebela e diz, Deus não existe mesmo. Deus não se importa comigo. Deus não tá me ouvindo, né? Ele não é real. Ou sei lá. Todas essas dúvidas talvez possam sentir. Mas se a gente voltar para essa premissa de que, não, Deus é um pai amoroso, ele vai fazer o que é melhor para mim, então tá. Em vez de se comportar como um adolescente, eu não sei vocês, mas eu lembro assim, quando eu era adolescente, meus pais não me davam o que eu queria. Mas eu ficava, muito chateada. E às vezes esses pensamentos vinham na minha cabeça: meus pais não me amam, eles não se importam comigo, eles não querem o melhor pra mim. Ah, eles são isso, eles são aquilo, né? E quantas vezes, às vezes, eu faço isso agora mesmo como uma adulta, na perspectiva com Deus. Mas é porque a gente projeta os nossos sentimentos para Deus. Deus não age como a gente age, mas essa forma de agir é o que a gente conhece, é como a gente vive, ou é como às vezes eu ajo com a minha filha, às vezes eu tô chateada com a forma como ela tá agindo, eu falo não porque eu não quero. Não tem, às vezes eu não, o meu não é justo. Às vezes a minha forma de responder à minha filha não é justa, e daí eu projeto o meu comportamento em Deus, como se Deus fosse agir da mesma forma que eu ajo, às vezes, ou como se Deus me visse da mesma forma que eu vejo outras pessoas, de forma falha, de forma caída, e não é assim que Deus vê. Eu já falei isso outras vezes, mas eu acho que quando Jesus Cristo vier, quando a gente conhecer Ele, eu acho que a gente vai ficar muito surpreso, porque a gente não faz. Assim, a gente tem os relatos aqui nas escrituras, mas eu acho que nada realmente.
nos dá a imagem completa de quem ele é e da compaixão que ele tem, do amor que ele tem por nós e do amor de Deus. E eu acho que a gente só consegue sentir esse amor. Não sei vocês, agora falando sobre espera, mas falando sobre erros também. E sentir o amor de Deus, talvez só que indo numa tangente, mas só tu falou isso, eu pensei sobre essa parte. Acho que algumas das vezes em que eu mais senti o amor de Deus foi em momentos que eu precisei da misericórdia dele. Momentos quando eu tava assim, do tipo, no fundo do poço. E não é interessante isso? Eu comecei uma prática com meu filho agora, que a Bianca, na verdade, me ensinou. Ai, ai, ai. Que eu comecei a perguntar pra ele, Imo, eu te amo muito, eu te amo sempre. No início, eu falava, eu te amo quando você fica bravo. Aí no início ele falava, não. Eu falei, não, eu te amo quando você tá bravo. Eu te amo quando você faz coisas certas. Sim, sim, eu te amo quando você faz coisas certas. Eu te amo quando você faz coisas erradas. Sim, sim, eu te amo quando você faz coisas erradas. E eu comecei a repetir isso pra ele com frequência e agora ele sempre fala sim, né? E quando ele faz coisas erradas, e inclusive isso hoje, aconteceu hoje, né? Ele ficou bravo e jogou um bloco de madeira, que felizmente não jogou em ninguém, foi no chão. Mas ele ficou muito bravo, meu marido tirou ele, tal, 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 ele se acalmou. Mais tarde eu fui lá perto, ele pediu desculpas. E aí eu repeti de novo pra ele: Ima, eu te amo quando você joga as coisas? Sim. Sim, eu te amo quando você joga as coisas. Eu te amo quando você se acalma? Sim, eu te amo quando você. Então, eu quero que ele entenda que eu amo ele, não importa o comportamento dele, mas que eu não aprovo todos os comportamentos. E que quando ele faz alguma coisa errada, ele pode vir até mim, porque eu ainda vou amar ele. E que o meu papel é ajudar ele a corrigir o erro, a corrigir e fazer as coisas ficarem bem. E eu vejo muito esse é Deus, é o amor de Deus, né? Quer dizer, o amor de Deus muito mais perfeito que meu. Uhum. Mas essa é a ideia. Ele ama a gente, não importa o que a gente faça. E isso é, na minha experiência, quando eu mais sinto o amor de Deus, é quando eu cometi um erro. E eu posso ir pra ele e contar com o amor dele pra corrigir esse erro. E ele vai me ajudar no processo de melhorar isso. E, e é a beleza que Deus vai tornar aquele erro e tornar eu com aquele erro numa coisa muito mais bonita, digamos assim, mais preciosa, mais maravilhosa do que se eu nunca tivesse cometido aquele erro. É o poder da expiação. É difícil explicar em palavras, mas é. Eu gostei muito que tu trouxe isso à tona. Eu sinto que às vezes, por alguma razão, eu tendo a achar que se eu demonstrar amor no momento que a criança tá tendo, passando por um desafio, por um comportamento difícil, eu vou estar reforçando o comportamento. Mas é diferente essa distinção, né, que tu tem feito muito bem, é tão importante, porque você pode sim demonstrar amor para a criança, mesmo naquele momento que ela tá fazendo algo que você não aprova, e ainda assim demonstrar que aquele comportamento não é aceitável. E é interessante pensar que Deus faz isso de uma forma tão perfeita, em nenhum momento eu penso que eu não. Quando eu erro, pelo menos agora, hoje, eu, Bianca, de 33 anos, a minha primeira. Quando eu erro, a minha primeira reação é me voltar pra Deus imediatamente e pedir desculpa e, sabe, e pedir ajuda. Deus me ajuda. Eu não consigo. Pô, errei de novo. Orei ontem, né? Pensando que eu iria fazer diferente e errei de novo nisso. Por favor, me ajuda. O que que eu tenho que fazer? Como que o senhor pode, como, como que o senhor pode me ensinar isso melhor para entrar no meu coração? Sei lá.
E pensar que às vezes, assim, nós aqui na Terra, né, é o contrário do que acontece com os nossos filhos. Eles não querem se voltar pra gente quando eles erram porque eles estão com medo, porque eles estão com vergonha, porque muitas vezes eles não sentem esse amor que é incondicional, que é um amor incondicional. E claro que às vezes a gente vai ter vergonha, né? Mas. E faz parte, mas eu acho que essa prática dos filhos saberem que eles são amados, mesmo que eles fizerem qualquer coisa, é muito importante. Então, voltando aqui para o que está escrito em Joseph Smith, nesse relato em específico, ele está falando sobre, no versículo 10, ele fala, em meio à guerra de palavras e divergências de opiniões, disse a mim mesmo, que deve ser feito? Quem dentre todos esses grupos está certo? Ou estão todos igualmente errados? Se algum deles é correto, qual é e como poderei sabê-lo? Então, aqui mostra muito essa intenção dele de saber o quê? Qual igreja eu devo seguir. Um dos outros relatos fala que ele estava pensativo muito sobre os erros dele, né? E ele e que a intenção dele quando ele foi fazer oração também foi de pedir perdão pelos pecados. E que quando Deus apareceu para ele, uma das primeiras coisas que ele disse foi que os pecados dele foram perdoados. Então, só voltando, eu acredito, como a gente estava falando, né? São registros feitos em momentos diferentes, para públicos diferentes. Eu acredito que todos isso, as duas coisas, provavelmente aconteceram, né? Tanto a questão de qual igreja eu devo me unir, ao mesmo tempo buscando perdão pelos pecados. Acho que, na verdade, os dois são muito juntos, né? Qual dessas. Porque as igrejas, tinham vertentes muito diferentes sobre a questão de perdão de pecados, né? Um era tipo, é pela fé, outro é pelas ações, enfim, daí entra toda uma outra história por trás disso, mas os dois são conectados, as coisas. Mas enfim, desse busca, buscar a Deus pelo perdão dos pecados. E é isso que a gente quer ajudar os nossos filhos a fazerem. Hum. E quanto mais eles entenderem o amor de Deus por eles e o nosso amor por eles, mais dispostos eles vão estar a se tornar para Deus em busca do perdão, em busca do aperfeiçoamento, em busca da melhora, né? Hum. Me chama a atenção, meio que com isso que tu está dizendo agora, ali no versículo 13, quando Joseph diz, eu vou ler o versículo. O finalzinho do versículo. Ele diz assim: Resolvi pedir a Deus, concluindo que, se ele dava sabedoria aos que tinham falta dela e concedia liberalmente, sem censura, eu podia aventurar-me. E essa parte do sem censura me chama a atenção, porque quem nunca teve vergonha de fazer uma pergunta que fosse tola? Principalmente na escola. Aí sempre tem aquele professor que fala que não existe pergunta burra. Eu não sei vocês, mas eu lembro muito disso. E eu acho que é a mesma coisa com Deus, sabe? Não existe pergunta burra. Existem formas, talvez mais específicas, de você fazer uma pergunta, ou de você pedir por alguma coisa. Existe forma de você ser mais polido ao se referir a Deus, demonstrar mais respeito, mas no fundo, no fundo, no fundo, não importa. A gente pode tentar florear as nossas conversas com Deus o quanto a gente quiser. Mas a verdade é que Deus quer que a gente pergunte, que a gente busque a Ele. E Ele vai nos dar sabedoria liberalmente, sem censura. A gente não precisa ter vergonha de conversar com Ele. E isso me fez pensar daí na forma como eu converso com a minha filha e a forma como eu respondo as perguntas dela. E infelizmente, é com muita censura, geralmente. Dependendo da pergunta, eu falo, pô, eu já não te falei isso. Meu, tu não lembra? Eu te dei essa resposta, eu te falei isso 5 vezes, cara. Gente, é vergonhoso, mas é verdade.
Esse é um erro muito grande que eu tenho e que eu sinto que é muito comum a gente se irritar com as perguntas que os nossos filhos têm e eles se sentirem censurados por fazerem perguntas. Eu acho que a gente conversou sobre isso porque me vem à mente, assim, ter falado sobre esse tópico recentemente, mas essa característica da criança de fazer pergunta, de ser curiosa, um dia na vida adulta vai ser muito importante, né? E se a gente ficar podando ela, fazendo ela se sentir envergonhada por estar fazendo uma pergunta, no futuro, essa vai ser uma habilidade que vai fazer falta na vida dela. E, e é isso. E ou ela vai para outros lugares para buscar respostas, né? Que não sejam a gente. Então, eu prefiro que eu dê a resposta. Ou se eu não souber, eu dei a referência para onde ela deve procurar, do que ah, ela buscar em outro lugar que talvez não seja tão confiável, né? E isso eu acho que também daí eu lembro da gente ter tido essa conversa no podcast no passado, Bianca, mas eu acho que a gente não comentou, ou talvez comentou, sobre a questão de perguntas sobre o evangelho, especialmente em relação à história da igreja. A gente sabe que a história da igreja tem sido um motivo de muitas pessoas deixarem de acreditar na restauração do evangelho. E eu acho que essa censura é, é um problema. Teu filho vem perguntar, mamãe, poligamia. A gente não fala sobre esse assunto. Onde é que ele vai procurar? No Google. No Google. O que que o Google tem para dizer? Não sei, porque eu não procurei no Google. Mas eu acho que não tem muita coisa boa, entendeu? Assim, não são fontes confiáveis. E aí, voltando para a ideia de que a gente já falou sobre isso muitas vezes especialmente durante o livro de Mormon, né? Sobre a lente. Inclusive, eu queria recomendar para pessoas para quem não consegue entender inglês, tem um podcast que eu ouço, a gente vai colocar o link na descrição. Se chama Church History Matters. E é incrível, porque eles discutem tópicos que são difíceis, um, sobre a história da igreja. Inclusive, é lá que eu ouvi bastante sobre os 4 relatos diferentes e tal. Eles dão bastante, explicam e conversam bastante sobre isso. E eles falam sobre, eles usam a palavra científica, sei lá, hermenêutica. Hermeneutics. Basicamente é a lente que a gente usa para ver a história. Então eles falam, né? Se você usa uma lente de confiança, que você confia em Deus, que você confia que Joseph Smith foi um profeta, você vai ler a história da igreja, você vai interpretar ela por essa lente de confiança. E aí as coisas vão se encaixar, entendeu? A maioria, algumas talvez não encaixem, porque a gente ainda está nessa busca, assim como Joseph Smith passou anos, né, tentando entender as coisas. Mas se você olha por uma lente de dúvida, de desconfiança, você vai interpretar por essa lente de desconfiança. Então, eu acho que quando os nossos filhos trazem essas perguntas, quando a gente censura, a gente traz mais desconfiança. E mais curiosidade, É, não é? que não necessariamente é uma coisa ruim, é curiosidade, Aham, sim. mas traz essa lente de desconfiança do tipo, se eles não estão me contando, será que eles estão tentando esconder alguma coisa de mim? Uhum, Né? Porque essa é a coisa, se tu tá meio com dúvida de alguma coisa, tu vai perguntar pra pessoa e a pessoa diz, não quero falar sobre isso. uhum, Não sei. Ou sei lá, né? Você fica mais confiado, aí tem coisa, entendeu? uhum, Agora, se a gente diz, a gente pode dizer, olha, meu filho, eu não sei. Ou olha, sabe que esse é um tópico que também, às vezes, eu fico me perguntando, né? A gente pode ser honesto com os nossos filhos, a gente não precisa saber de tudo, a gente não precisa ter um testemunho sólido sobre todas as coisas, né? A gente pode ser honesto. A gente pode até dizer, olha, sabe que eu tava pensando sobre isso esses últimos dias também? Interessante a tua pergunta. uhum. Mas olha, vamos procurar juntos? Vamos conversar mais sobre o assunto. Vamos buscar recursos. Vamos procurar no site da igreja, inclusive no pelo aplicativo da igreja ali que a Bianca, né, comentou que embaixo ali, daí tu clica, tem os links para pessoas, lugares e É verdade. datas. Cara, tu vai clicando.
cada página que tu abre tem mais recursos, e tem vídeos, e tem muito material. A igreja tem trabalhado muito duro para tornar tudo isso disponível para gente, né? E eu acho muito importante evitar, de qualquer maneira, essa censura. Validar as perguntas dos nossos filhos e ajudar eles a buscar as respostas nas fontes corretas. Então fica a dica, o Santos, o livro da igreja com tá ali no aplicativo. Você pode ouvir como se fosse um audiobook. É incrível a narração, eu tenho ouvido aqui em casa com o Weber e com a Mayara. Tem sido muito legal. E muitas das dúvidas que as pessoas têm já podem ser esclarecidas ali. Mas nas referências do livro tem ainda mais recursos se você quiser aprender mais sobre os assuntos que você tem dúvida. E eu acho que esse é o ano, gente. Esse é o ano para a gente tirar as dúvidas sobre a história da igreja, para aprender sobre as coisas que você se pergunta, que você não sabe. É poligamia que te assusta? Vamos aprender sobre poligamia. Esse ano é perfeito para isso. Ah, é sei lá, o escândalo do banco que não deu certo? Vamos aprender então, por que que criaram o banco, por que que não deu certo, de quem que foi a ideia, o que que aconteceu. Vamos aprender sobre isso, seja lá o que for. Ah, mas é porque teve apóstolo que se afastou. Ok, vamos aprender sobre a vida deles, as razões, o que que eles disseram antes de morrer, sabe? Não fica só no que tu ouve lá na escola dominical, que o líder da igreja falou uma vez ou outra. Busca, porque a gente tem tudo aqui, né? Tá aqui nas nossas mãos, a gente tem a habilidade de aprender por a gente mesmo, e é completamente diferente. É completamente diferente você ouvir alguém falar sobre um assunto e depois repetir aquilo e você ler por você mesmo e tirar as suas próprias conclusões sobre o assunto. Eu tenho um testemunho muito grande de que Deus nos abençoa grandemente quando a gente busca o conhecimento. Ele abre as portas para a gente aprender mais. Todas as vezes que eu tenho dúvidas sobre algum assunto, e eu pergunto em oração, e daí eu começo a buscar sobre esse assunto nas escrituras, de repente eu encontro um outro recurso e outro recurso, e daí de repente alguém lá na igreja fala sobre isso, e quando vê, tá tudo se conectando, e eu aprendi muito mais do que eu imaginava que eu teria aprendido. Porque Deus quer que a gente saiba, Ele quer que um dia a gente seja como Ele, né? All-knowing. Então, acho isso muito legal, muito importante. E que eu acho que Deus não quer esconder nada da gente. Uhum, uhum, Ele quer que a gente saiba. Eu acho que às vezes ele quer que a gente esteja preparado, então ele dá, né, linha por linha, preceito sobre preceito. uhum, Mas ele não quer, ele quer dar tudo pra gente. Mas a gente tem que buscar, né? Tem que uhum. procurar. E assim, eu acho importante também, indo ali para o versículo 17, voltando para o relato de Joseph, a gente reconhecer aqui, e talvez esse tópico seja meio controverso para algumas pessoas, que o inimigo vai tentar fazer com que a gente não aprenda, com que a gente não consiga as respostas que a gente está buscando. Esse é o trabalho dele. E Joseph aqui relata como foi a experiência dele de ter sentido a força do inimigo. E eu acho que talvez a gente não vai sentir dessa forma, mas talvez sejam de outras formas. Hoje mesmo, na Sacramental, hoje foi primeiro domingo do mês e é dia de testemunho. Uma das moças prestou testemunho contando que a família dela decidiu ir ao templo. E assim que eles. E pra ir do templo daqui de onde a gente mora, é 1 hora e meia. Então, assim que eles saíram de casa, ela. Tinham ido já 20 minutos, ela lembrou que esqueceu o celular. Precisou voltar pra casa. Voltou pra casa, pegou o celular. No- Voltaram a dirigir 1 hora, tipo, próximos do templo. Eles perceberam que estava acabando a gasolina, que eles só tinham mais 9 milhas para andar no carro, mas o próximo posto ficava a 11 milhas de distância. E eles foram na fé, morrendo de medo, conseguiram chegar no posto, milagre, né? Chegaram no posto, abasteceram. Saíram do posto, estavam quase chegando no templo. A mãe percebeu que esqueceu o celular no posto de gasolina. Voltaram pro posto de gasolina, voltaram pro templo, mas conseguiram chegar no templo. E ela disse: dois milagres aconteceram. O primeiro foi a chegada no templo. A gente chegou, foi o primeiro milagre. O segundo milagre foi a gente ter conseguido sentir o espírito dentro do templo depois de todo o estresse da viagem para chegar até o templo. E eu acho que eu não sei, né? Eu não posso dizer assim, ah, foi o inimigo que fez isso, né?
Mas talvez seja, essas coisas vão acontecer, que vão nos atrapalhar. A gente pode se deixar, né, ser atrapalhado, se deixar ficar muito estressado e pensar, quer saber, chegar atrasado, não vou mais mesmo, né? Que coisa, e só não ir ao templo, talvez não era para eu ir mesmo, e não vou. E ou a gente pode fazer como Joseph, né? Ele continuou, ele persistiu, continuou orando até que ele passou por aquele momento difícil. E eu sinto que a gente vai ter esses momentos conforme a gente se esforça para buscar a Deus, buscar respostas, se aproximar mais dele. Sempre vai ter como é que fala? Intercalços? Não sei. Sempre vai ter Uma pedra no meio do caminho. isso, obstáculos, obstáculos. Mas foi engraçado porque assim que ela prestou o testemunho, eu olhei pro Eber e falei, viu, viu? Não é só a gente. Toda vez que a gente decide ir pro templo, acontecem mil e uma coisas. E eu penso, não é possível! Sai daqui, Satanás! Te manda. Mas o que eu acho interessante também dessa experiência, eu não tinha prestado atenção nisso antes, até agora que tu leu, é que ali no versículo 16 ele fala assim: vou ler do 15 ao 16. Apenas iniciara, imediatamente se apoderou de mim uma força que me dominou por completo. E tão assombrosa foi sua influência que se me travou a língua, de modo que eu não podia falar. Uma densa escuridão formou-se ao meu redor e pareceu-me, por um momento, que eu estava condenado a uma destruição súbita. Mas usando todas as forças para clamar a Deus que me livrasse do poder desse inimigo que me subjugara, no momento exato que estava prestes a sucumbir ao desespero e abandonar-me à destruição, não a uma ruína imaginária, mas ao poder de algum ser real do mundo invisível, que possuía uma força tão assombrosa como eu jamais sentira em qualquer ser. Exatamente nesse momento de grande alarme, vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Aqui a gente está falando, né, da primeira visão, mas se a gente pensa na nossa experiência espiritual, nas nossas experiências diárias, ou não sei vocês, mas não teve assim um momento que você sente, parece que não tem mais jeito, não tem esperança, acabou tudo, tá no fundo do poço, literalmente. E aí, de repente, aparece um milagre. Não é necessariamente Deus que aparece pra gente, né? Jesus Cristo. Mas é um milagre, é a mão dele que aparece na nossa vida. Quando ele estava descrevendo isso também, eu lembrei de algumas pessoas que já descreveram pra mim quando elas têm um ataque de pânico. Já ouvi pessoas relatando que é como se elas sentem, elas estão loucas ou elas estão morrendo. Literalmente, que elas sentem que elas estão morrendo. Ah, então, eu penso assim, quantas experiências que a gente já. Não é a mesma coisa, exatamente o que Joseph Smith sentiu, mas quantas vezes nós já sentimos assim, tipo, no fundo do poço, no- sem esperança, sem uma saída, não tem saída, é um problema muito grande, e aí uma luz aparece. Porque quando a gente persiste em continuar tentando, né? É, eu só tive esse pensamento, que a luz sempre vem, mesmo depois da escuridão. Vale a pena o esforço. Tem um livro que eu gosto muito, tá aqui na minha frente, inclusive, da Sheri Dew, que diz, em inglês é Worth the Wrestle. Não sei se ele tem a tradução para português, mas essa seria a tradução, né? O esforço vai valer a pena. E eu vejo isso nessa história de Joseph, que o esforço dele valeu a pena pra gente, né? Imagina, assim, pensar que ele deve ter sentido aquela satisfação pessoal de ter conseguido a resposta para a oração dele, mas imagina pensar em tudo que Deus fez desde que Joseph fez aquela pergunta, desde que ele buscou a Deus. É muito incrível pensar no
na oferta que a gente tem, né, para o Senhor, nosso pequeno esforço e tudo que Deus faz com aquilo que a gente tem para oferecer, né? Entrando nesse assunto, como o nosso esforço, né, e como gera frutos. Hoje eu tive a oportunidade de conversar pela câmera com um missionário que batizou a minha mãe. Ela me ligou e ela estava assim muito emocionada. Ela disse: Lisa, hoje é um dia muito especial, eu tô muito feliz. Falei: Nossa, o que será que aconteceu, né? E ela falou: Eu encontrei o missionário que me batizou, ele tá aqui na minha casa. Nossa. E eu, quê? E aí ela passou o telefone pra mim, eu conversei com ele, né? E eu mostrei minha família. Ele falou: Ai, nossa, eu tô muito feliz, ele falou. E eu penso, né? Um missionário, devia ter 18, 19, 20 anos. Batizou lá uma menininha de 13 anos, minha mãe, e as irmãs dela de 15 e a outra de 11, né? O que será que ele pensou que ia acontecer, né? Provavelmente deve ter sido um missionário esforçado, tal. E aí os frutos é minha mãe hoje, né? Teve 4 filhos, netos, ahn, as minhas outras tias também. Então, esse foi o exemplo dele, né? Na questão de trabalho missionário, na questão de Joseph Smith, o esforço dele hoje é a igreja inteira restaurada, né? O evangelho foi restaurado, continua, a restauração continua. Ahn, e na nossa influência também como mais o esforço vale a pena Hum, ao tentar educar, ensinar, disciplinar os nossos filhos diariamente, todo o cansaço que a gente passa, os perrengues que a gente passa, hum. tudo vai valer a pena. E talvez a gente nem vai estar aqui vivo para ver, né? Esperamos que a gente consiga ver muito, mas que os frutos virão. Eu tenho fé nisso, gente. Foi isso que eu pensei, a hora que você falou, era só um missionário. Eu pensei, é só uma mãe descabelada, acordando no meio da madrugada, morrendo de sono, cansada, sem tempo, com a unha não tá pintada. Só uma mãe. Mas um dia, né, quando eu olhar pra trás, acho que a gente vai ficar maravilhados com o que aquela mãe, só uma mãe, fez. É uma mãe dedicada, uma mãe fiel que tá buscando fazer o melhor. Muito bem. Então, para a gente encerrar, Elisa, tens algum pensamento para compartilhar ou alguma coisa que tu queira? Nossa, ainda tem muitas coisas que eu gostei que estão aqui, mas Escolhe um, como a gente escolhe um. tá com pouco tempo, ahn, eu queria compartilhar uma coisa. No versículo 18, ele fala: Meu objetivo a dirigir-me ao Senhor era saber qual de todas as seitas estava certa. Ah, é aqui que fala, né? Qual que era o objetivo dele na oração. A fim de saber a qual me unir. E eu sei que muitos missionários a gente fala muito, especialmente quando a gente está estudando o Moroni 10, 3 ou 5, né? Sobre a questão da intenção, que fala que a gente tem que orar com verdadeiro intento. E aqui eu acho muito interessante, a fim de saber a qual me unir. Não era só, eu tô curioso, qual que é a igreja certa? Não, era qual é a igreja certa para eu poder me unir a ela, para eu poder seguir os preceitos, para eu poder estar no caminho certo. Então foi isso que eu estava pensando, né? Quando a gente está buscando conhecimento, qual é a minha intenção? Será que eu realmente tenho a intenção de agir, de fazer aquilo? Né? Eu pergunto para Deus, o que que eu devo fazer sobre esse problema que eu tenho? Será que eu estou disposta a fazer o que ele está me dizendo? E eu não sei, assim, às vezes eu já fiz disso. Sabe quando tu tem um problema e aí tu vai conversar com alguém para contar o problema? Mas tem vezes que tu vai só porque tu quer desabafar. E tem vezes que tu quer a solução. Mas quantas vezes a gente vai só porque a gente quer desabafar, a pessoa começa a dar sugestão, e a gente, não quero sugestão. Eu não quero mudar o jeito que eu tô fazendo. Não quero resolver meu problema. Eu só quero desabafar, né? Então, quantas vezes a gente talvez vai pra Deus só querendo desabafar, mas sem ter a intenção de mudar? E eu acho que tá tudo bem se essa é a nossa intenção. Mas não vai esperar que Deus vai resolver teu problema se tu não tá disposto a fazer alguma coisa diferente. Deus vai te ouvir, Deus vai te validar, Ele vai te mostrar amor, carinho, né? Ele vai estar lá pra ti. Mas se a gente não estiver buscando com a intenção de melhorar,
de mudar ou de agir em algo, ele não vai ter como responder a gente, ou guiar a gente, ou dizer pra gente fazer diferente, se não, se não é isso realmente que a gente está buscando dentro da gente, né? Então, esse é o pensamento que eu tava tendo. Uhum. Eu acho interessante isso, rapidinho, assim, só para comentar no que tu falou. Pensar que Deus está sendo misericordioso muitas vezes em não nos dar uma resposta que a gente não tá pronto para agir, né? Se a gente não tem a intenção de fazer realmente ou não tem a habilidade nesse momento, é uma bênção a gente não ter o conhecimento ou não ter aquela resposta, porque a quem é muito é dado, muito é requerido. A partir do momento que Deus nos responde, nos dá o conhecimento de algo que a gente está buscando, o que ele vai esperar? Ele vai esperar que a gente faça algo com aquilo, com aquele conhecimento, né? Porque ele nos deu, ele nos ensinou. É só interessante pensar. Talvez eu tô indo um pouco numa tangente, mas é algo que vem muito à minha cabeça, assim, nos últimos tempos. Que o espaço entre a minha pergunta e a resposta, além de ser sagrado, como eu mencionei antes, também é uma misericórdia, muitas vezes. É misericórdia de Deus, porque Ele tá me permitindo me preparar, tá me dando o tempo que eu preciso para que quando eu esteja pronta, Ele me dê a resposta e daí eu possa de fato fazer alguma coisa sobre aquilo, né? Porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso intento e E muitas vezes nas escrituras, né, ele menciona sobre as pessoas, inclusive aqui, ele fala sobre as pessoas que adoravam ele da boca pra fora, né? E o coração delas não tava naquilo. E às vezes a gente faz isso. Às vezes a nossa oração é da boca pra fora. Às vezes a gente realmente não tá pronto ou disposto a fazer as mudanças que são necessárias. Isso aí. Temos que buscar ter mais intenção de mudar, né? De melhorar. Hum. Ah, e só a última coisinha. Deixa eu falar Ah, uma coisa muito legal fala, que me chamou fala. a atenção. A primeira pessoa para quem ele falou, que ele teve contato, né? Que perguntou para ele, não, o que que aconteceu? Ele chega em casa depois da primeira visão, né? E ele falou, ao apoiar-me na lareira, minha mãe perguntou-me o que se passava. Respondi, não se preocupe, tudo está bem, estou bem. Então, disse a ela, aprendi por mim mesmo que o presbiterianismo não é verdadeiro. A primeira pessoa com quem ele teve contato depois foi a mãe dele. E aí me chamou a atenção, né, a importância de ter uma mãe presente, para a gente poder ver, estar presente nos momentos grandiosos, nos momentos pequenos, grandes dos nossos filhos. Uhum. Ah, e a mãe dele foi a primeira pessoa com quem ele conversou depois de ter a primeira visão. Hum. Acho que isso fala sobre o relacionamento que eles tinham, né? Uhum. E é a gente talvez já conversou sobre isso, vai conversar sobre isso no próximo episódio, mas sobre a confiança que a família dele teve nele, que a mãe dele teve nele, que as irmãs dele, que os irmãos dele tiveram nele, depois de ele ter contado, que na minha cabeça é algo extraordinário também. Mas é isso aí, galera. A gente se vê no próximo episódio para estudar, terminar essa história aí do Joseph Smith História, Hum. sobre a vinda, então, do livro de Mormon. Muito obrigada por nos ouvir. Se durante o episódio você pensou em alguém, compartilhe o link com essa pessoa. Se você aprendeu algo novo, deixe seus pensamentos nos comentários. E se você não aprendeu nada, tente Gente, outra vez.